coeficiente angular, ok? Ele vai determinar a angulação da reta. Finge que esse lápis é o gráfico, vai ser a nossa reta, certo? Ele vai determinar a angulação, você vai estar mais pra cá, assim, 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 ok? Certo? Enquanto que o B é o coeficiente linear, ok? Ele vai definir onde a reta vai intersectar, vamos dizer assim, interceptar, interromper, que seja, o eixo Y. Ou seja, ele vai determinar se vai estar para cima, para baixo, para lado, para outro, enfim, que seja. Ele vai determinar tá para cima e para baixo, você pode pensar assim, entendeu? E a gente tem que o f de x é igual a y. Ou seja, você pode ver também assim a fórmula geral. Y é igual a x mais b. Ok? Tô escrevendo meio devagar porque eu tô em cima do sofá. Mas enfim. Y é igual a x mais b. Tá meio confuso, mas enfim. Certo? Então, f de x é a mesma coisa de y. Enfim. Aí tem o B e o A tem suas peculiaridades. Como falei, a do B, ele vai definir onde o gráfico vai cortar o eixo Y. Mas quando a gente for trabalhar com o gráfico, a gente vê isso melhor. Enquanto que o A é o coeficiente angular. Ele vai determinar, como falei, a angulação do gráfico. Aí a gente tem que, quando o A for positivo, o gráfico é crescente. Você pode pensar que é subindo uma ladeira, mais ou menos assim, entendeu? Vai subindo. E quando o A é negativo, é decrescente. Ele vai descendo, ok? Depois eu falo mais sobre esse A. A gente tem um exemplo que a gente vai tomar como base para essa aula, entre aspas, aula, entendeu? Essa função aqui, f de x é igual a 2x mais 1. E que a gente tem um termo que é o A, que é o 2, certo? E a gente tem aqui o B, que seria o termo independente. O A é o termo que multiplica o x, certo? E o B é o termo independente. Então aqui a gente tem o B. Certo? Enfim. A gente reconheceu os termos, a gente já pode deduzir algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que, já que o B é 1, então 1 vai ser o local em que o gráfico vai tocar no eixo Y, certo? Quando a gente for ver o gráfico, a gente lembra isso aí. E o 2 vai determinar que a reta é crescente, já que o 2 é maior que 0. A gente já pode pensar nisso previamente, ok? Aí como que a gente, vamos supor que a questão está pedindo para a gente montar o gráfico. Como que a gente faria? A gente poderia atribuir valores para x. Por exemplo, vamos usar x igual a 1. Então eu vou usar o f de 1, certo? F de 1 é igual a, já que aqui é 2 vezes x mais 1, onde tem o x, eu vou substituir por 1, já que eu estou usando o f de 1. Então, f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. F de 1 é igual a 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. F de 1 é igual a 3. Então, isso vai formar um par ordenado. Quando x for 1, y vai ser 3. A gente já tem o nosso primeiro ponto do gráfico. Vamos descobrir o segundo ponto? Que nem precisaria, mas mais tarde eu falo sobre isso. O f de 2. Então, eu vou substituir o x por 2. F de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1. F de 2 é igual a 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, f de 2 é igual a 5. Ou seja, quando x for 2, o y vai ser 5, ok? Então, a gente tem os dois pontos. A gente já pode montar o nosso gráfico. Por que com 2 pontos, Thiago? Seguinte, porque se a gente tem 2 pontos, só tem uma possibilidade de reta. Só tem como desenhar uma reta sobre eles, entendeu? Que é, falando matematiquês, quando a gente tem 2 pontos, a gente só tem uma reta que os contém. Não tem como fazer outra reta nem pra cá, nem pra cá. Se a gente tem 2 pontos, só tem uma única reta, que é justamente a reta que a gente quer. É a reta que define o gráfico da função, o comportamento da função, ok? Aí, enfim. Então, a gente vai pro gráfico. Vamos lá. Quando x foi 1, eu vou subir, porque quando x foi 1, o y foi 3, não é isso? Então, quando x foi 1, o y foi 3. Então, eu vou fazer a ligação. Subo até o 3 e trago esse aqui até 1. Nosso primeiro ponto. Segundo,
quando x foi 2, y foi 5. Então, vou trazer até para cima. Quando x foi 2, eu vou trazer aqui até o 5, e y foi 5. É só fazer a ligação dos pontos, como se fosse coordenada geográfica, entendeu? Latitude e longitude. Mesma coisa. 2, 5. Faço a ligação entre os pontos, tenho os dois pontos e vou traçar a reta. Agora, uma peculiaridade. A gente não precisaria descobrir os dois pontos. Por quê? Vamos lá. Eu não falei que o valor de b, que no caso na função é 1, determina a interseção com o eixo y? Então, o b não era 1, então a gente já sabe que o gráfico vai tocar no ponto x igual a 0, porque está no meio da reta x, certo? Ó, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e aqui seria o meio da reta x, tá? Então seria x igual a 0 e y igual a 1, porque em relação à vertical, que é a reta y, que eu esqueci de botar, perdão, o y vale 1, perdão. Então x igual a 0, y igual a 1. Então esse 1 é justamente o valor de b. Então, o b vai determinar onde o gráfico vai tocar no eixo y, ok? Por que isso, Thiago? Simples. Eu não falei que aqui o x é igual a 0, certo? Vamos simular como seria a função. F de 0, perdão pela letra feia, porque eu tô em cima do sofá e tô com o celular na mão e complica, né? Então seria 2 vezes 0 mais 1. F de 0 é igual 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Então, quando x foi 0, o y foi 1. X igual a 0, y igual a 1. Por isso que a gente disse que o valor de b na função afim vai determinar o ponto em que o gráfico vai tocar o eixo y. É igual na função segundo grau também, que seria o valor de c, e assim vai, ok? Vamos lá. Percebam que parece uma questão boba, mas por um errinho, por uma besteira, por um descuido, eu errei aqui, ó. Eu tinha botado um ponto aqui. Tive que passar corretivo, certo? E é isso, eu acho que por função afim é basicamente isso. Aí quem vê esse vídeo quiser, eu mando questões, porque tem várias questões, tem muitas formas de abordar função afim, certo? Tem questões envolvendo sistema de equações, tem questões de interpretação de gráfico, tem questões para você montar a função, certo? Enfim, tem várias formas, certo? Qualquer dúvida, chama no privado do WhatsApp, Instagram, que seja. E é isso aí.